A CPI do MST convocou o secretário de Segurança Pública paulista, Guilherme Derrite. A CPI é dominada pela oposição bolsonarista, a gente sabe disso, que a ideia é criminalizar as ações dos sem terras em São Paulo. Só que a deputada Sâmia Bonfim, só para a gente começar aqui a nossa discussão, a deputada Sâmia Bonfim do PSOL mostrou uma outra história. Ela revelou um inquérito da polícia que aponta para a existência de milícias armadas de fazendeiros. E eles têm um verdadeiro arsenal. Vamos ouvir primeiro, então, o que a deputada trouxe nessa denúncia, depois a gente vai repercutir aqui com o Chico e com o nosso elenco aqui no estúdio também. Vamos acompanhar. Da fome. Vocês falam muito desses processos, inquéritos do Pontal do Paranapanema, mas nessa própria diligência que foi feita em Presidente Prudente, houve uma visita à delegacia. Foram apresentados 3 inquéritos. Eles só mencionam 2. Interessante. Tem um terceiro inquérito que eu gostaria de saber por que ninguém fala desse inquérito. Que é esse aqui que eu estou na mão, é um calhamaço. O secretário disse que os fazendeiros fazem uma autodefesa. Isso é um escárnio. Porque a própria Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil, sabe como ela está chamando, que o senhor chamou de autodefesa? Milícia privada e armada. Está aqui nesse inquérito enorme, posso ler, mas está aqui à disposição de quem quiser dar uma olhada, também está público. O senhor Manuel tem áudio, tem foto de grupo de WhatsApp do qual ele faz parte, junto com outros fazendeiros, dizendo algumas coisas, entre elas: vamos esconder as armas, porque a polícia está vindo aí. 2, ele conversando com um funcionário dele, que é um miliciano, um capataz, um sujeito que disse: dei tiro mesmo, atirei nos caras, não sei se pegou, e vou atirar quantas vezes forem necessárias. Ao que ele rebate, mas esconde. Esconde, porque isso não pode ser bom para a gente. No dia 3 de março, em apenas uma operação, a equipe da polícia apreendeu 2 fuzis calibre 5.56, 2 espingardas calibre 12 e uma de calibre 3.57. Isso aqui é autodefesa? Fuzil? São 5 armas numa só operação que foi apreendida de um desses fazendeiros, que aqui provas de que ele mandou mesmo atirar nesses trabalhadores rurais que fazem ocupação no Pontal do Paranapanema. Não é autodefesa. Chico, eu vou pedir para você nos ajudar a entender do que a Sâmia está falando, e principalmente porque você teve acesso a esse inquérito da polícia, né? E, como ela disse, o documento fala em milícia armada de fazendeiros, né? Então, explica para a gente essa situação, por favor, e o que você teve acesso desse inquérito. Claro, Viviane. Eu acho, primeiro, tem que fazer uma menção à deputada Sâmia, que realmente tem sido uma heroína, porque essa CPI é uma armadilha, é um circo que não está lá para investigar nada, as pessoas não estão lá para investigar nada. O presidente da CPI, o relator, os vice-presidentes da CPI, todos eles já têm um conceito formado que o MST seria um movimento social que tem que ser criminalizado. Eles já dizem isso antes de qualquer tipo de investigação, já que lá é uma CPI, né? CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Antes de fazerem o inquérito, eles já partiram com o conceito pronto, né? Então, eles, na verdade, estão lá tentando confirmar o pensamento que eles têm, a apreciação que eles têm sobre o MST, que, na verdade, é um movimento social legítimo, que faz ocupações legais. A Justiça já bateu o martelo sobre isso, mas eles tentam tornar ilegal tudo que o MST faz. Então, a maioria dessa CPI de bolsonaristas, como a gente já viu aqui, o STF tem transmitido a CPI, né? E a Sâmia, a Lília e algumas outras deputadas, elas tentam resistir bravamente a todo tipo de violência que o relator, o presidente da CPI fazem contra elas, caçando a voz e tal. E ontem, eles, numa dessas armações para tentar criminalizar o movimento social, eles levaram lá o secretário de Segurança de São Paulo, o capitão Derrite, que falou muito, assim, ocupações do MST não são exatamente um grande problema em São Paulo. Não são, ocupação nem é problema, mas não são uma questão em São Paulo, mas o MST age mais em outros estados. Então, o que eles fizeram? O capitão Derrite levou lá
uma sequência de fatos, de ocupações, relatos de ocupações da FNL, que é a Frente Nacional de Luta, que é dirigida pelo José Rainha, que é um dissidente do MST. Ele saiu do MST há 15 anos atrás, e como não tinha o que falar do MST em São Paulo, eles focaram, o secretário de Segurança focou toda a narrativa dele, né, em cima das ocupações feitas pelo José Rainha, pela Frente Nacional de Luta, que é o grupo dele. E aí dá a sua versão e tal, criminalizando, dizendo que as ocupações são coisa de vândalo, criminosos e tal, e dizendo que os fazendeiros que resistem o fazem em autodefesa. Aí a palavra circulou e chegou na Sâmia, que falou, aí, parte da fala dela a gente viu aí. A Sâmia conseguiu virar o jogo. Enquanto a CPI tenta criminalizar o movimento social, os movimentos que ocupam a terra para tentar forçar a reforma agrária, a Sâmia mostrou que muitas vezes o que acontece é que os fazendeiros, alguns que atacam esses movimentos sociais, é que são os criminosos. Então, tem um inquérito que foi aberto para investigar uma ocupação no Pontal do Paranapanema em fevereiro desse ano, mas quando esse grupo tentou ocupar uma fazenda no Pontal do Paranapanema, eles foram recebidos a tiros por um grupo armado de encapuzados, 10 pessoas encapuzadas que deram tiros nos veículos em que eles estavam. Então a Polícia Civil, muito corretamente, além de investigar a ocupação, passou a investigar também a possibilidade de milícias armadas estarem ali a mando do fazendeiro Manuel Teles, que foi quem teve a terra ocupada pelo pessoal da Frente Nacional de Luta. E aí eles apreenderam essas armas que a gente está vendo aí, fuzis, carabinas, espingarda. Então a Sâmia conseguiu botar a mão nesse inquérito, que aí ela passou para a gente está mostrando aqui no CL, que inverte então a questão. Perguntou ela ao secretário: então os criminosos são os integrantes do movimento social, quando a própria Polícia Civil relata no inquérito que está investigando a formação de milícia armada. Então, esse microcosmo de São Paulo, na verdade, isso se repete em vários outros recantos do Brasil. E muitas vezes, para tentar repelir a ação do MST e de grupos que tentam fazer ocupação para forçar a reforma agrária, os latifundiários e pessoas grileiros, eles avançam, resistem ao MST com violência, com tiros. A gente sabe de mortes, muitas mortes aconteceram já de militantes do MST por conta da resistência desses fazendeiros, desses latifundiários, desses grileiros à ação dos sem terra. Então, é o que acontece lá no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, que está sendo investigado pela Polícia Civil. Então, o secretário de Segurança não teve muito o que falar nessa hora, porque a própria polícia que ele comanda está atestando que lá no Pontal do Paranapanema, se eles estão investigando a ocupação como um crime, eles também estão investigando uma formação de milícia armada por parte de um fazendeiro. Isso que o secretário de Segurança chamava de autodefesa. Olha a autodefesa aí na tela de vocês.